Vamos agora falar sobre a política da ordem nacional, né? A gente sempre teve baiano é muito bairrista, né? É emocionado. A gente sempre teve, sempre comemorou muito quando a gente vê baianos sendo representados, estando em Brasília nos altos poderes. E sempre nesse meio tempo se especulou muito sobre o nome de Luiz Viana para a presidência da OAB Nacional. Como está a construção dessa candidatura dele a presidente da OAB? Luiz Viana, para mim e para muita gente, é o melhor quadro da OAB Nacional. Assim. Ele é uma pessoa muito preparada, muito experiente. Infelizmente, contudo, eu não acho que essa candidatura tenha hoje uma viabilidade. Por quê? A gente teve as eleições de 15 até 30 de novembro. Aí é que realmente a gente consegue identificar se vai ou não vai. Para a gente ter a candidatura, era preciso que a gente tivesse 6 assinaturas de presidente do atual mandato. Mas com a perspectiva de no dia 1º de fevereiro, a gente ter uma maioria entre os que ganharam nesta eleição. O resultado das urnas, em algum momento, nos trouxeram uma expectativa positiva, porque algumas oposições que não estavam, de estados que não estavam com a gente, viam. Mas o quadro de hoje, ele até se manifestou na última sessão do Colégio de Presidentes, no sentido de que a candidatura dele não vai se viabilizar e ele não vai inscrever a candidatura. Eu fico triste por isso, porque, de fato, eu acho que seria muito importante para o Brasil ter a oportunidade que a Bahia teve de ser presidida por Luiz Viana. Mas a Bahia, não tenha dúvida, vai contribuir com o Conselho Federal, com o próximo presidente do Conselho Federal. A gente tem uma bancada, a gente tem uma tradição de ter boas bancadas no Conselho Federal. A nossa bancada vai contribuir e tudo que for possível para que a OAB Nacional consiga estar de acordo com as pautas que nós aqui na Bahia entendemos devam ser as pautas da OAB. Você acredita que talvez não fosse melhor Luiz Viana ter sido presidente ali em 2019, né, naquela construção da chapa ali com o Felipe Santa Cruz? Será que se Luiz Viana não tivesse sido presidente naquela situação, naquele momento, a gente também talvez não tivéssemos vivido uma ordem diferente diante do contexto político nacional? Ele não foi naquele momento porque não houve uma construção política para ele ser o presidente. Assim, a Bahia sempre quis aquilo, mas são 27 seccionais e só uma consegue fazer o presidente. Brigando ali, né? Nós conseguimos fazer o vice, tá certo? Eu não tenho dúvida de que se Luiz Viana tivesse sido o presidente nesse triênio, teria sido melhor, com todo o respeito, assim, mas eu sou suspeito para falar por caminhar ainda ao lado dele durante esse todo tempo. Eu sou um admirador de Luiz. Luiz é um homem público, assim, decente, um republicano, uma pessoa que sempre coloca o interesse coletivo e o interesse da ordem acima de qualquer outro interesse. E é uma pessoa muito preparada, uma pessoa que defende. Eu nunca vi Luiz defender o valor errado. Ele sempre defende os melhores valores, que são os valores da OAB. Então, quando eu vejo isso, eu lamento. Eu acho que seria muito bom, seja em 2019, ou seja agora, que ele fosse o presidente. Mas a vida é assim. A gente tem que entender que a vida é assim, respeitar a vontade da maioria e dar seguimento assim, contribuindo como a gente puder. Tá certo? Assim, eu vou para o Conselho Federal e espero, no meu mandato de conselheiro federal, contribuir com o próximo presidente e também contribuir com a gestão de Daniela, porque efetivamente a gente tem que construir essa relação Conselho Federal e seccional, porque no fundo a advocacia depende que a gestão do Conselho Federal seja boa, que a gestão do Conselho Seccional também seja boa. Estamos todos no mesmo barco e eu vou remar sempre a favor. Você foi em algum momento aí cortejado por partidos políticos, né? Porque Luiz Viana teve esse cortejo na época que ele era presidente, né? Sempre agora se está na busca de outsider, de pessoas fora da política para ingressar nos quadros e tal. Em algum momento alguém te procurou, você pensou nessa possibilidade de ir para uma carreira política mesmo, partidária? Nunca pensei, nunca passou por minha cabeça isso. Alguns amigos já falaram, mas não é uma coisa que tenha passado por minha cabeça. E o que você acha de
pessoas que utilizam a ordem para projetos políticos partidários? São duas coisas diferentes. Eu acho lamentável que as pessoas usem a ordem e, estando no mandato da ordem, usem a ordem para projetos políticos partidários. Mas eu acho que é muito interessante quando pessoas da sociedade civil, seja da ordem ou sejam de outras organizações, têm a oportunidade de ir para a política, porque elas levam uma visão diferente da sociedade. A ordem tem digamos assim, a ordem é muito diversa. Então, uma pessoa que viveu a ordem, e a gente tem no Brasil diversos exemplos de pessoas que, depois da ordem, foram o presidente do Senado Federal, era conselheiro da ordem. Assim, então, tem milhares de exemplos. Eu acho legal, assim, quando a pessoa tem a experiência, e tendo tido a experiência, tem uma possibilidade de ir, é bom. Mas não aquela pessoa, como a gente já viu em alguns casos, que se utilizou daquele espaço, porque quando faz isso, faz em detrimento da instituição. É como se ela estivesse usando aquela máquina para fazer a sua própria campanha. Exatamente. E aí prejudica as pautas da entidade. Mas você tendo feito a sua função e dando, diante de uma experiência de vida, tendo uma oportunidade, como foi o caso, por exemplo, do senador Rodrigo Pacheco, eu acho espetacular. Uhum. Você acha também que a OAB, nesse triênio, ela pecou na defesa de pautas que são tradicionais da OAB, principalmente, digamos assim, de novo, nesse momento de político, momento de pandemia, era necessário que a OAB fizesse um enfrentamento maior? Neste aspecto, não. Eu acho que a OAB, inclusive o Conselho Federal, em relação a este tema, foi muito firme. Se você for observar, quem melhor enfrentou esses temas, inclusive no Supremo Tribunal Federal, foi a OAB. Essa decisão, por exemplo, que permite que estados e municípios façam o combate da pandemia, decorreu como? Da OAB. A OAB deve ter entrado com umas 10 ações no Supremo para defender a sociedade de uma política em defesa da saúde. Assim, Então, eu acho que neste aspecto a OAB foi muito firme. Neste aspecto, foi elogiável a atuação da OAB. Uhum. E quais projetos vocês pretendem defender enquanto bancada no Conselho Federal? A Bahia tem uma tradição, primeiro, de defender a democracia. A gente entende que a OAB é de vanguarda e precisa trabalhar a democracia internamente. É preciso que mude esse sistema de eleição interna da OAB. A OAB vai ter uma eleição em fevereiro e as discussões são todas de cúpula. Ninguém sabe qual é o projeto, enfim. É uma eleição legítima, porque está sendo feita de acordo com a regra atual. Mas é possível mudar isso para que a classe possa participar e a classe possa estar mais próxima do Conselho Federal. Acho que a gente vai viver o ano que vem um momento muito difícil do Brasil e a OAB tem um papel importante para o Brasil. Eu acho que o Conselho Federal tem que estar preparado para isso, acompanhar essas eleições presidenciais de forma muito atenta. E acho que a OAB também tem que, na gestão seguinte, voltar os olhos para a advocacia. A advocacia passa, como todo o mundo, mas a advocacia de uma forma especial, passa por uma grande crise agravada pela pandemia e a OAB tem que ter um papel muito importante para ajudar toda a classe a um esforço coletivo de recuperação. Então, assim, a bancada da Bahia, tenho certeza que a presidente Daniela Borges aqui vai estar com todo o esforço voltado para isso. E principalmente enfrentar a maior pauta de vocês, né, que da OAB da Bahia, que é a direta já no Conselho Federal, né? Isso, quando eu falei de democracia interna, é isso, é direta já. A gente não abre mão dessa pauta. Todo o sistema sabe disso. É preciso mudar. Tem diversos tipos de diretas. Tem as diretas, o Estado vota e a maioria do Estado é um voto. Tem a direta pura. Não importa qual seja o modelo. O que não pode é ficar como está. Porque como está, o advogado, a advogada brasileira, está completamente afastada das decisões do Conselho Federal. Ele não sabe. Hoje estão tendo conversas e decisões para se montar uma futura diretoria do Conselho Federal. E a Advocacia Nacional precisa acompanhar, é preciso discutir, como a gente tem aqui. Eleição é uma coisa boa, porque quando você discute projeto, você meio que pauta o que será a sua gestão nos próximos 3 anos. Será que teria paridade se não tivesse eleição?
os estados veem uma discussão de paridade, levam essa discussão para o Conselho Federal e aí tudo isso aconteceu. Mas isso nasceu de discussões da base, porque a chapa tinha que botar a gente e aí vai. Então eu acho que é importante realmente a gente fazer essa mudança na OAB. Tá certo então, Fabrício, muito obrigada pelo papo, foi muito bacana, né? Eu ficaria aqui conversando contigo o tempo todo, mas a gente, para não ficar muito cansativo para quem está assistindo. Eu agradeço a oportunidade, assim, e me coloco à disposição sempre que vocês quiserem para a gente trocar uma ideia, porque é um prazer muito grande falar da advocacia, falar da OAB, falar do Brasil e falar com você. Muito obrigada. Muito obrigado.